Aconteceu em Belo Horizonte entre os dias 3 e 5 de junho o Seminário Internacional Águas para o Futuro, um evento preparatório para a COP30, abordando o tema Cidades Resilientes no Enfrentamento das Mudanças Climáticas. O nome já diz muito sobre a proposta, mas o evento certamente entregou mais do que prometeu. Reunindo especialistas, gestores públicos, pesquisadores, ambientalistas e acadêmicos do Brasil e diversos outros países, teve a chancela também do PHI, o Programa Hidrológico Internacional da Unesco, do CEREGAS, Centro Regional de Gestão de Águas Subterrâneas da América Latina e Caribe, do ISARME Américas, Iniciativa para a Gestão de Aquíferos Transfronteiriços das Américas, além de outras instituições internacionais. Olha, quando o assunto é água, sabemos que temos muito mais motivos para nos preocupar do que festejar. Mas, surpreendentemente, o seminário trouxe iniciativas promissoras, que romperam barreiras e abordaram a sustentabilidade em suas mais variadas formas de atuação. E digo mais, se a presença de tantas autoridades governamentais no início me fez crer que eu escutaria mais do mesmo, dessa vez quem escutou foi eles. Se ainda não sabiam como proceder ou mobilizar, foram muito bem servidos com uma enxurrada de bons exemplos e certamente foram provocados com aquele sentimento de "tô ficando para trás". Definitivamente, se não for pelo amor ou pela dor, vai ser por estratégia, inteligência, porque ficou mais do que provado que sustentabilidade é a certeza de saldo positivo em todos os aspectos. Breno Carone, que é o organizador do evento, né? Me conta um pouquinho, qual que foi o objetivo desse evento? Não é a primeira edição, já aconteceu outras vezes, né? Mas qual que é o objetivo do Águas para o Futuro? Assim, o objetivo do Águas para o Futuro, desde o início, né, a sua primeira edição foi em 2013, era muito nessa questão da discussão da água, da hidrologia, era muito focado em água. E com o passar do tempo, a gente foi discutindo outros temas que nenhum tema não tem como não colocar a água. Então a gente foi abrindo, foi a questão das cidades, a questão da indústria, a questão do meio ambiente do modo geral, então tudo entra a água. E aí chegamos hoje nesse evento, né, nesse nosso seminário aqui em 2025, que é um preparatório para a COP, onde aí a gente teve um debate mais ampliado de mais temas, a questão da transição energética, o debate das mudanças climáticas, como as cidades vão se preparar para essa questão que já é real, né, não é uma coisa que está por vir, já está acontecendo. Então, nós envolvemos muito nessa questão da COP, porque acontece esse ano no Brasil, e foi um debate muito qualificado, com 3 dias, com vários especialistas, 32 países, as 5 regiões aí do Brasil, enfim, academia, todos. E encerramos com um documento que nós estamos tirando, que assinamos agora, o CEREGAS, o PHI, nós, né, o Instituto Espinhaço e o IDESCA, que coordenaram aí o evento, para levar ao embaixador, que é o presidente da COP, como uma sugestão, não como só sugestão, mas como propostas que nós tiramos aqui das nossas discussões, para que seja levada na COP30 como, vamos dizer assim, não podemos falar a Carta de Minas, porque teve outros estados da federação e outros países que participaram também. Perfeito. Bom, a curadoria aqui foi assim, foi realmente incrível. Foi de chamar muita atenção a qualidade dos convidados, né? Inclusive de outros países também. Como é que foi feita essa curadoria aí? Bom, essa curadoria juntou os países, o pessoal do PHI, do CEREGAS, eles também chamaram muitas pessoas. O próprio Instituto Espinhaço organizou muito essa questão das palestras, né, dos temas, para a gente poder estar separando e ficando de forma organizada mesmo para o evento. E como eu disse aqui, nós discutimos todos esses temas. A questão das ODS, tudo aqui foi tratado. Então, graças a essa parceria com o PHI e o Unesco, a gente conseguiu fazer um evento com muita qualificação. Olha, para você ter uma ideia do nível dos debates, eu vou dar aqui algumas pinceladas do que mais me chamou a atenção, mas se prepare, viu? Porque foram muitas anotações. O evento começou com autoridades do Poder Público de Minas Gerais, assim como de outros estados, como Goiás e Rio Grande do Sul. O secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura gaúcho, Marcelo Camardelli, deixou bem claro que resiliência
é a palavra do evento e do momento. O presidente da Assembleia Legislativa Mineira, Tadeu Leite, citou mais uma vez o pacote de convivência com a seca e a chuva extrema, lançado em março do ano passado, e o programa Encontro das Águas, que prevê um investimento de 600 milhões de reais nas regiões do norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri. Já o vice-governador Matheus Simões trouxe o aspecto social da questão da água, citando uma recente visita que fez à China e, ao conhecer melhor as ações do país que decretou o fim da pobreza absoluta em seu território lá em 2020, teve a água como questão crucial. Segundo dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil, que inclusive marcou presença no evento também, cerca de 33 milhões de brasileiros vivem sem água potável. Mas eu gostei mesmo foi da mensagem final do vice-governador. Temos visto muitos eventos e debates, mas poucas ações. E a urgência de uma ação coletiva e simultânea entre o poder público, empresas e sociedade foi uma unanimidade. Quem reforçou o coro foi o Antônio Abreu, doutor em Biologia, diretor da Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra da Unesco e secretário-geral do programa MAB, Man and the Biosphere, que aborda a relação do homem e a biosfera, propondo maneiras inovadoras de viver nesse planeta junto com a natureza e não contra ela. Apresentou cases da África do Sul, como Jobs for Carbon, em Menorca, na Espanha, Congo e o projeto Ararinha Azul, no Cerrado Brasileiro, desenvolvido junto com a comunidade local. Antônio reforçou muito a necessidade de trabalhar em rede e de se compartilhar boas práticas e o que tem dado certo, para que seja replicado o quanto antes. Vale a pena conferir esse programa da Unesco lá no site unesco.org/NEN/MAB. M-A-B. Uma das mesas redondas que mais me chamaram a atenção foi a agenda estratégica no setor público, com a presença de secretários de Estado do Meio Ambiente de Goiás, Maranhão, Rio Grande do Sul e Minas. O debate mostrou na prática como uma gestão pública eficiente e, principalmente, consciente faz a diferença. Andréa Vulcanes, de Goiás, apresentou o programa Juntos pelo Araguaia, que ganhou no ano passado um prêmio internacional na categoria Gerenciamento de Águas e dos poucos projetos brasileiros chancelados pela Unesco. Num outro debate, o prefeito do município de Piranhas, em Goiás também, Fábio Lacerre, também citou o Juntos pelo Araguaia como a prova da diferença entre teoria e prática. Lacerre diz que o agro está para Goiás, assim como a mineração está para Minas, e que os produtores não podem ser vistos como predadores, mas como setores que precisam ser orientados e repensados. O Juntos pelo Araguaia virou referência em ecohidrologia, uma área que analisa desde a precipitação, ou seja, a chuva, até a evaporação, o escoamento em rios, infiltração no solo, formação de aquíferos, entre outros processos. A hidrologia é essencial para entender como a água se comporta na natureza e como podemos gerenciar esse recurso de forma sustentável. Outro case de sucesso citado foi o Pacto pelo Desmatamento Ilegal Zero, assinado em 2023 pelo governo de Goiás e entidades do setor produtivo, visando zerar o desmatamento ilegal no estado até 2030. A forma como envolveram e educaram a população local me encantou profundamente. Através do programa por serviços ambientais, os agricultores são bonificados por ajudarem a manter a floresta em pé. Os valores variam de acordo com as características de cada propriedade. E o desafio, como bem pontuou a Andréa, foi romper a barreira do medo e desconfiança e mostrar o quanto o poder público enxerga quem está ali, na ponta, lidando diretamente com o ecossistema, como um ator principal para a preservação e fiscalização. Aliás, essa estratégia de enaltecer, incentivar e remunerar quem está preservando foi bastante citada durante todo o seminário e provou, com dados,
os resultados bem satisfatórios. Representando a secretária do Meio Ambiente de Minas, Marília de Mello, o Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, também reforçou muito a ruptura do paradigma entre comando e controle e o quanto as medidas punitivas ganham mais visibilidade do que as inúmeras áreas que se mantêm preservadas e, para fiscalizar, é preciso, antes de tudo, orientar. Esse foi o ponto alto desse debate, a importância da educação ambiental, o quanto é necessário promover, junto aos agricultores, práticas que valorizem o cuidado com a terra e a água, incentivando uma relação de respeito e equilíbrio com a natureza. A proposta é cultivar formas de produção que não explorem, mas que colaborem com os ciclos naturais, garantindo que a terra e a água continuem generosas e férteis por muitas gerações. É sobre aprender e ensinar novas formas de manejar os recursos, aproveitando o que a natureza oferece, sem esgotá-la, mas fortalecendo sua capacidade de regeneração. Como saber se está ou não no caminho certo? Medição de dados. Foi assim que o Pedro Carvalho Chagas, secretário de Estado do Meio Ambiente do Maranhão, comprovou a eficiência do programa Simplifica Maranhão, uma iniciativa voltada para os pequenos, médios e grandes produtores rurais, incentivando a regularização ambiental para atrair mais investimento. Olha, eu considero esse um dos melhores debates de todo o seminário. Foi muito inspirador. Já num outro debate bem parecido, onde autoridades públicas também se reuniram para compartilhar o que cada um tem feito, mais uma vez a educação foi apontada como principal estratégia. Mas o mais surpreendente foi ver o resultado dessa consciência sendo plantada desde cedo nas escolas. O prefeito de Mariana, Juliano Duarte, citou o programa Produtor de Águas, apresentando a história de um garoto de 13 anos que, ao aprender mais a fundo sobre a educação ambiental e preservação de nascentes, modificou toda a forma como a família vinha cultivando e cuidando de suas terras. Quem reforçou o coro foi a professora Ana Cláudia, da Escola Estadual Guimarães Rosa, que levou uma excursão de alunos do ensino médio para o evento. Nós nos organizamos e tivemos a ajuda, inclusive, da organização do seminário, né, Águas para o Futuro. Eu os procurei, perguntando se eu poderia trazer um grupo de alunos do ensino médio, porque não era um evento voltado para adolescentes, né? E aí eles acharam muito bacana trazer esse público diferenciado, né? Porque para ter uma visão diferenciada, muitos alunos do ensino médio, terceiro ano, vão fazer Enem, estão ali prestando atenção, anotando aqueles detalhes todos e, além disso, incorporando aquelas temáticas para a vivência do nosso projeto na escola, que é o projeto Eco Guimarães, né, que a gente já desenvolve desde 2018, a gente participa de competições socioambientais, etc. Então, é muito importante começar desde cedo. Eu comecei com esses meninos já no ensino médio, mas a educação ambiental tem que ser trazida para todos os conteúdos, a própria lei já prega isso, né, desde a base, porque é a cultura de prevenção que a gente está trabalhando. E isso é muito importante. É a mudança de hábitos, é a construção de novos hábitos em prol de uma sustentabilidade possível, né? É aquilo que a gente realmente está procurando. Eu tento colocar aquela sementinha ali nas ideias daqueles alunos para que eles levem isso e sejam multiplicadores. Essa é a principal ideia. Ana, eu já conheço, né, as iniciativas na escola, mas só conta um pouquinho, né, para quem está nos escutando, dá alguns exemplos do que você já fez lá na escola, o que é o projeto Eco Guimarães. Nossa, então, a gente participa de um projeto, a gente é ligado, né, a um movimento Ecos, que é um movimento da Escola Superior Dom Helder Câmara, agora Centro Universitário Dom Helder, né, que inclusive sou aluna hoje, e a gente participa do concurso deles. Foi quando nós recebemos esse convite. E aí tem uma série de editais que eles liberam, concursos de redação com temas ambientais, concurso da famosa pegada ambiental, que é uma fórmula matemática, né, são índices que as escolas precisam trabalhar. Então, eu acho que nosso principal foco é justamente essa pegada ambiental, que é a redução do consumo de energia, redução do consumo de água, a questão da geração de resíduos, a questão da reciclagem, hortas orgânicas, promoção de pomares na escola, jardim na escola e,
principalmente a incorporação das temáticas ambientais no currículo. Tudo isso, cada um desses itens que eu citei, talvez eu tenha esquecido um ou outro, é um índice dessa fórmula. Então, dentro do projeto deles, e que o nosso projeto está vinculado ao deles, a gente desenvolve esses índices dentro da competição e trazendo, claro, a temática ambiental para dentro da escola. Então, a gente já desenvolveu captação de água da chuva na escola, a gente construiu, a gente montou na época a horta, inclusive agora vamos revitalizá-la de novo, porque a pandemia, né? Nós ficamos um tempo parados. Então, a gente trabalha uma série de questões. Então, a proposta do seminário, por exemplo, foi uma novidade. Vamos trazer a temática de uma outra forma, outro mundo para esses meninos conhecerem. Eles nunca participaram de um evento assim. Então, toda vez que aparece uma oportunidade com alguma temática ambiental, alguma atividade, algum evento, algo que possa ser feito, que tenha algum colaborador, ou que não tenha também, a gente cria, a gente traz para o Eco Guimarães e tenta desenvolver dentro da escola, dentro do possível. Eu conheci o trabalho que a Ana Cláudia desenvolve, tive a oportunidade de ir pessoalmente na escola e é realmente admirável as sementes que ela tem plantado nas escolas e nos alunos. E iniciativas privadas também não ficaram para trás, viu? Leonardo Grilo, diretor-presidente da GPA, que realiza diversas atividades dentro de unidades prisionais e parceira com o poder público, apresentou o projeto Semeando Esperança, que utilizou a mão de obra carcerária para reflorestar uma vasta área atingida por um incêndio florestal nas imediações do complexo penitenciário de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Assim como também apresentou como referência uma ação do governo da Califórnia, um estado que sofre constantemente com os incêndios florestais e que tem capacitado pessoas em privação de liberdade para trabalhar no combate ao fogo, ao mesmo tempo que também prepara uma mão de obra qualificada para quando retornarem à sociedade, provavelmente sendo futuros brigadistas. Grilo levantou um dado que vale a reflexão. Em média, 6.000 pessoas ingressam para o regime aberto. E o mercado está preparado para acolhê-las? Pegando carona no que tem sido feito em outros países, Gustavo Machado, consultor legislativo na Assembleia Legislativa de Minas, trouxe o conceito de vancouverismo, numa referência à cidade de Vancouver, no Canadá, que tem trabalhado os pilares mobilidade, acessibilidade e moradia para se enquadrar nos pré-requisitos das cidades inteligentes. Assim como Paris também foi citada para exemplificar a ideia de cidade 15 minutos, uma proposta de planejamento urbano que visa construir cidades de forma que a maioria das necessidades e serviços diários estejam localizados a 15 minutos a pé ou de bicicleta. É a inversão de cidades para carros para cidades para pessoas. Em junho do ano passado, a Assembleia instituiu a Política Estadual de Apoio e Incentivo às Cidades Inteligentes, o programa Minas Inteligente. São diversos princípios e diretrizes, mas basicamente o projeto propõe investimento em capital humano e social para o desenvolvimento econômico sustentável e o uso de tecnologias para aprimorar e interconectar os serviços e a infraestrutura das cidades, de modo inclusivo, participativo, transparente, seguro e inovador, com foco na responsabilidade ambiental e na elevação da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos. Bom, eu ainda não vi muitas ações nesse sentido, não, mas bom saber que existe essa política para termos até embasamento ao fazermos as nossas cobranças, né? Já o contrário pode-se dizer de Miguel Pereira, um município do Rio de Janeiro que era conhecido por possuir um dos maiores lixões a céu aberto e hoje é a cidade mais visitada do estado. Sim, eu até chequei essa informação, tá? Para ter certeza que eu escutei certo, mas graças a uma série de investimentos e ações, o cenário mudou. Foram restaurados 30.000 hectares de Mata Atlântica na área de maior relevância
para a recarga hídrica do rio Guandu, principal manancial do estado. Ampliação de áreas de conservação, criação de 2 novos parques, lançamento do Horto Municipal com a doação de mais de 8.000 mudas, adivinha através de quê? Do Disque Árvore. Quem quiser plantar, é só ligar que o Centro Integrado de Educação Ambiental disponibiliza tudo. O esgotamento sanitário nas zonas rurais, a instalação de biodigestores e a transformação de toda a região num atrativo ao turismo consciente, por meio, claro, da concessão de uso da área com a finalidade educacional, científica e recreativa. Muito em breve, a Terra dos Dinos, um parque temático dedicado à história dos dinossauros, com aventura, lazer em família, diversão e contato com a natureza, vai ganhar um companheiro de peso, o CERN, Centro de Referência para o Desenvolvimento Sustentável, o primeiro centro da América Latina dedicado à difusão de conhecimento e práticas para o desenvolvimento sustentável, regeneração territorial e harmonização entre as pessoas e a natureza. Olha, esse centro pretende transformar Miguel Pereira em uma referência mundial para o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, e é uma iniciativa do Instituto Espinhaço, junto com o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura de Miguel Pereira. Para mais informações, acesse o site institutoespinhaço.org.br, que, aliás, o Instituto é um dos realizadores do seminário e tem feito um trabalho formidável no Brasil e no exterior também. Para falar sobre ele, ninguém melhor que o Luiz Cláudio, presidente do Instituto Espinhaço. Olha, definir o Instituto é um bom desafio, mas talvez um grupo de servidores do mundo. Um grupo de pessoas que acreditam que um mundo novo é possível. Eu acho que é isso que somos. Você falou muito, eu tinha entendido no início lá, estudando no Instituto Espinhaço, que era a questão das águas, da preservação dos mananciais, e aí depois na sua apresentação você fala que é o cuidar de pessoas, porque é isso, né? Quando a gente fala de ambiental, a gente está falando de social, tá tudo muito interligado, né? O Instituto tem uma agenda muito ampla. Nós temos programas na área de saúde, educação, empreendedorismo, cultura, turismo e também na agenda ambiental. Nós ficamos, digamos, mais conhecidos pela agenda ambiental, mas o Instituto faz muitos programas, todos eles cuja centralidade é a pessoa humana. E não só em Minas, mas em outros estados e em outros países, né? 13 estados no Brasil, em Minas nós estamos em mais de 300 municípios, hoje com projetos. 13 estados, estamos presentes em 15 países. É um esforço, um sonho. É um sonho. Até porque para trabalhar lá também tem que fazer parte desse sonho, né? Que eu vi você falando, que todos que estão ali têm que acreditar, né? Se não tiver propósito, não tiver sonho, não tiver utopia e não tiver disposição para servir, não vai estar conosco. Esse foi um rápido bate-papo com o Luiz, que depois proporcionou um momento de boas e profundas reflexões, apresentando o conceito de bioinspiração, que nada mais é do que conectar pessoas com a natureza. É preciso ter coragem para humanizar a mente. Quem reforçou esse coro foi o ex-ministro do Meio Ambiente, José Carlos de Carvalho, que foi direto ao ponto. Temos inteligência para destruir e inteligência para recuperar. E a mudança só vem com a mobilização e engajamento de cada um. Não existe nós e a natureza. Nós somos a natureza. O seminário mostrou que muitos já entenderam e incorporaram essa relação, mas que precisamos trazer muito mais pessoas para esse time. Mais que discutir sustentabilidade, o Águas para o Futuro nos convidou para a ação. Ficou claro que mudanças reais não vêm só de grandes projetos ou políticas públicas, mas também e principalmente do nosso dia a dia, dos nossos hábitos, escolhas e da forma como nos relacionamos com o planeta e com as pessoas ao nosso redor. Cultura se transforma com informação.
com diálogo, mas acima de tudo, com engajamento coletivo. Quando cada um faz a sua parte, todos caminham juntos, o impacto se multiplica. A água, que conecta tudo, também simboliza isso: fluidez, conexão e movimento. Ano que vem tem mais? Tem sim, queremos fazer ano que vem. Estão discutindo se vai fazer agora até fora do Brasil. O pessoal de Angola que estava aqui, da África, então assim, é uma discussão, são países irmãos, por que não, né? Maravilhoso, né? Eu não tinha visto nada nesse nível, nessa qualidade, aqui pelo menos em Minas, né? E acho que a gente pode até falar Brasil também, né? Sim, eu acho que nós não vamos ficar atrás de nada que vai acontecer, não. Foi mesmo, nós fizemos um trabalho, você, Silvia, acompanhou muito bem mesmo, você sabe da dedicação de nós todos aí para que fizéssemos um evento muito qualificado e ficou muito qualificado, e uma entrega nossa de Minas, de Belo Horizonte, né? Então eu acho que eu fico muito feliz e satisfeito que encerrou de uma forma bacana, um evento que é participativo, que teve o contraditório, então fico feliz por isso, que não foi uma coisa direcionada. Que esse episódio inspire pequenas e grandes mudanças por aí. Até o próximo episódio.